Mas e agora, fudeu? Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou o Fábio. E eu sou o Marcel. Olha aí, hoje não tem a Cal, hoje tem o Tony Stark, ele é a cabeça do Homem de Ferro que não tem na série, tá aqui com a gente hoje. Verdade. Hoje tem só eu e o Marcel. O Marcel é um cara super gente fina, gentil pra caralho. Eu não tenho como te agradecer, porque a galera não sabe os bastidores das coisas que acontecem aqui. Mas, cara, eu fico muito grato. Obrigado pela sua presença, fico muito feliz. Por favor, velho, se apresente pra quem não te conhece ainda aqui do Terror Sem Medo e vai conhecer você hoje. Meu nome é Marcel, né? Eu falo sobre quadrinhos, mangás, games, tudo aquilo que tange a nona arte no geral, principalmente no Instagram. O meu Instagram é @marcel.kosugi. Também posto o mesmo conteúdo no TikTok, né? E basicamente eu tento trazer um viés, olhando para as histórias em quadrinhos como sendo um material de discussão, assim como um material didático também. Eu tenho formação em História e Publicidade e Propaganda, fui professor de História, tanto do estado de São Paulo quanto da rede particular por 11 anos, então eu gosto sempre de pegar histórias em quadrinhos e mangás e dar uma dissecada no conteúdo historiográfico, social, filosófico, ou às vezes trabalhar com mitologia. Mangá tem muita mitologia japonesa, às vezes mitologia chinesa, e eu gosto sempre de utilizar esses materiais para fazer uma mini aula e meio que tentar despertar esse interesse de história na galera que me segue, que curte o conteúdo que eu posto. Também tem um podcast chamado Formatinho, vocês podem me encontrar no @formatinho.podcast, e lá a gente fala exclusivamente de quadrinhos e coisas relacionadas a isso. Então a gente fala, por exemplo, vamos falar de Mortal Kombat, a gente fala dos jogos e dos quadrinhos de Mortal Kombat, vamos falar sobre Ghost of Tsushima e também sobre alguns mangás de samurai, né, do gênero Chambara, que tem esse podcast aí, que um dia, inclusive, Fábio, tá mais convidado para participar com a gente, quando a gente for falar de terror lá. Valeu, obrigado. É isso, espero que esse papo renda bastante, mais do que a série, mais do que os quadrinhos, que apesar de eu ter gostado, podia ser melhor, né, cara? Caralho. Eu gostei bastante, cara. Aproveitando aqui, consumo conteúdo do Marcel, então, eu vou falar, cara, o cara tem uma oratória fodida. Dá pra ver aqui que o cara fala bem pra cacete. Seus vídeos do Instagram são... Eu sigo você no Instagram, porque eu não tenho TikTok no meu particular, mas são super bem editados, super recomendo. Vou deixar aí o link no post pra quem quiser conhecer tudo sobre o Marcel. Eu conheci o Marcel antes de conhecê-lo aqui, virtualmente, no caso, porque eu consumo conteúdo lá do Fala Animal, que é um podcast que eu gosto bastante, e ele já participou várias vezes lá. E aí a Cal conheceu ele numa cabine, e aí eu falei, eu já conheço o cara, legal, vamos chamar ele pra gravar. E eu recomendo Falar Animal também, um podcast foda. Conversando com o Marcel, percebi que somos lamentáveis ouvintes do MDM também, né? Exatamente, somos das antigas do MDM, né, cara? É verdade. Na época que o MDM tinha pouquíssimos filtros. Eu vou fazer toda a apresentação da pauta sozinho, viu, ouvinte? Então, se vocês não gostarem, briguem com a Cal depois, por favor. Uma adaptação que jamais imaginei que a Marvel faria, e se fizesse, não pensei que seria tão sangrento e violento. Aqui vemos homenagens a vários filmes de terror, vemos os nossos heróis como zumbis, tem o Blade e até o Thanos zumbificado com a manopla do infinito completa. Em meio a muitas surpresas e assassinatos, hoje vamos falar de zumbis Marvel. Fábio, temos sinopse para esta série? Temos sim, Fábio. Marvel Zombies narra a história a partir dos acontecimentos de What If, em que os membros dos Vingadores se transformam em zumbis e dão início a um apocalipse global. Agora, os sobreviventes precisarão unir forças para se proteger enquanto buscam uma cura para o vírus. Todos os episódios da série já estão disponíveis lá no Disney Plus e, como todos sabem, que ouvem a gente ou que está chegando aqui hoje, teremos spoilers de todos os episódios de Zumbis Marvel e, inclusive, do episódio de What If. Eu não reassisti o episódio do What If pra assistir a série. Cara, eu reassisti. E, assim, eu acho muito curioso, porque a série do Zumbis Marvel, ela segue o mesmo caminho dos quadrinhos, né? Porque os Zumbis Marvel, eles não começaram numa série própria. Eles começaram, na verdade, na revista do Ultimate Quarteto Fantástico, em que a gente ficou muito tempo assim na expectativa que o quarteto ia encontrar o universo 616, e aí quando o Reed Richards Ultimate finalmente vai pra esse universo, eles se deparam com um universo cheio de zumbis. Sim. E aí a gente tem essa trama se desenrolando, e depois os Zumbis Marvel ganham uma série própria. E foi mais ou menos o que aconteceu na série animada também. Né? Os Zumbis Marvel começa com o episódio de What If, que é apresentado um mundo onde rola um apocalipse zumbi, grande parte dos maiores heróis são infectados, né? E aí a gente tem alguns pontos principais, como o Homem-Formiga, o Homem-Aranha, eles aparecem como os personagens
personagens principais, e depois Zumbis Marvel ganha uma série mais longeva, aí já com outro núcleo, né? A Miss Marvel, Kamala Khan, a Riri Williams e a Kate Bishop, né? A Gavião Arqueira. Eu gostei do trio. E eu fiquei realmente muito surpreso da série ser muito corajosa e, cara, matar a Kate Bishop, assim, indiscriminadamente, na cara da gente, de repente, assim, eu fiquei muito surpreso com aquilo. Também, eu não achei que as duas, as companheiras da Kamala iam morrer desde o começo, assim, sabe? Sim. Eu achei que eles iam segurar um pouco mais. E eu acho curioso, porque assim, quando o Arif foi lançado, se eu não me engano, foi o episódio da primeira ou da segunda temporada. Foi da primeira, foi o quinto episódio da primeira. Ele ainda estava muito calcado no MCU pré-Ultimato, né? Então a gente tem muitos dos personagens anteriores ao Ultimato. Já na série própria, eles começam a pegar todos os personagens que foram introduzidos pós-Ultimato, né? Os personagens legados da Marvel, né? E eu achei isso muito legal, porque assim, pelo minha perspectiva, os dois personagens principais dessa série é a Kamala Khan e o Shang-Chi. Shang-Chi foi um filme muito representativo pra mim. Foi o primeiro filme da Marvel com protagonista asiático amarelo. Achei isso do caralho, né? E foi muito legal ver ele de novo e assumindo um protagonismo. E claramente percebo que questões dos bastidores do universo Marvel afetaram o andamento de Zumbis Marvel, né? Eu acho que o principal é que eles estavam imaginando que o Blade já teria sido lançado nesse momento. Né? Cara, tá muito visível isso. Infelizmente, o filme não saiu, eles não conseguiram desenrolar, e eu acho que eles ficaram adiando Zumbis Marvel, assim, o máximo que deu, só que não tinha mais como, né? Uma hora ia ficar muito defasado. E aí lançaram agora. Pra quem não conhece o Blade, eu acho que ficou uma apresentação muito en passant. Se eu não me engano, eles comentam muito rápido que ele é um vampiro, não falam nada que ele é um Daywalker, não tem nenhum tipo de introdução, cara. E a gente sabe, porque a gente conhece o Blade. Quem leu o quadrinho e quem desenhou do Homem-Aranha dos anos 90 também apareceu o Blade lá. Quem viu o filme do Wesley Snipes. Mas esse Blade aqui, inclusive utilizando a roupa do Cavaleiro da Lua, assim, foi muito jogado. Infelizmente, esse é um ponto que eu achei muito negativo na série. Eu acho que infelizmente ele é o ponto baixo, cara. E assim, não por conta do personagem, eu acho que ele tá muito bem, só que ele realmente demandava um conhecimento prévio que a Marvel não deu. Eu acho que o máximo, mais perto disso, é a aparição do Blade lá no Deadpool e Wolverine. Porque no Deadpool e Wolverine é o Blade do Wesley Snipes. E aqui esse Blade, ele tem toda a estrutura facial do Mahershala Ali, né? Que é o cara que deveria ser o Blade no MCU. Realmente eu achei o ponto mais baixo da série. Eu achei que ele até foi utilizado como alívio cômico às vezes, em alguns momentos, assim. Percebi realmente o que você comentou, de que houve problema de produção, com certeza. Parece que muito dos diálogos, muito do que ele acrescentaria na série foi cortado. Ou foi cortado ou foi substituído por outra coisa, porque em alguns momentos eu senti falta parecia que tava faltando alguma coisa, assim, não sei exatamente explicar, tá ligado? Na hora que ele encontra a Kamala, que ele tá na moto, e depois, quando eles chegam lá no esconderijo do Guardião Vermelho e da Viúva Negra, claramente ele seria uma liderança, junto até com a Viúva, talvez. Ele foi relegado só aquela cena de combate dele, que é foda, mas é muito foda. Eu acho que foi realmente muito deixado, assim. Eu acho que ele teria até uma coisinha ali com o Namor, porque ele conhece o Namor, porque o Namor ali, ele tá zumbificado, inclusive ele parece até uma piranha a boca. A aparição do Namor foi legal, inclusive de todos os Atlantes ali, é uma cena de terror mesmo, mas eu não sei, cara, eu não sei se você teve essa impressão, assim, que teria mais uma dinâmica do Blade, talvez com ele e outros personagens ali. Eu acho que todo personagem pós-Vingadores Ultimato que acaba aparecendo nessa série, eles têm o background respeitado, sabe? Por exemplo, o Guardião Vermelho, a Helena e a mãe deles, que eu não lembro como que é o nome, que é a Catherine Zeta... Não é a Catherine Zeta-Jones. É a mina lá da Múmia. Rachel Weisz. A personagem dela aparece ali, sabe? Aquele núcleo tá respeitado. Os coadjuvantes de Shang-Chi também. A Kate tá sempre com ele. O Mandarim aparece numa participação maravilhosa, sabe? É bem legal. Sim, cara. E eu achei muito distoante com o Mandarim que aparece no filme do Shang-Chi, porque ele dá a vida pelo filho, né, cara? Que é uma coisa que eu acho que o Mandarim do filme não faria. Achei bem legal o visual do Shang-Chi, tipo, com o braço zumbificado, o que tá travando a infecção é o anel, sabe? Eu achei que talvez teria alguma pista relacionada ao amuleto da Kamala com os anéis do Shang-Chi, porque até o momento a gente não viu isso no cinema, e eu acho que eles têm relação. Na série da Kamala, quando eles acham o amuleto, tem o símbolo dos 10 anéis no chão, então eu achei que teria alguma relação que poderia ser explorada aqui, e não foi, né? Blade provavelmente teria um background, assim, algum personagem coadjuvante que eles iam explorar, que pode ser uma surpresa no filme dele, e a gente não sabe, porque esse filme não existe. Eles tiveram que cortar muito do personagem, mas, cara, eu tenho muita impressão que existem coisas aqui
que ficaram na mesa de edição. Eu acho que um dos que pra mim me afetou bastante foi o Homem-Aranha. Os produtores da série, eles falaram com todas as letras que virou uma minissérie porque eles queriam o Homem-Aranha e se fosse um longa-metragem a Sony não liberaria, sabe? Só que o Homem-Aranha não faz nada. Se fosse qualquer outro personagem no lugar dele, ele só tem uma cena maneira dele arrancando cabeça com as teias, que parece até um especial lá que ele dá no Marvel vs Capcom, sabe? Ele não faz nada. Tipo, porra, é um personagem que não leva a lugar nenhum. Eu achei também, eu gosto da ideia de ter um Pantera Negra ali, mas também acho que é outra cena que não leva a lugar nenhum. Ele chega calado, luta com o Thanos e... Não sei, cara. Eu acho que essa adaptação que acabaram fazendo com o Pantera, e por ele não falar nada, a gente sabe porque o ator não tá vivo, eles não quiseram colocar ninguém pra dublar, tá sem a perna também, que é uma referência ao quadrinho. Dá pra ver que realmente isso foi produzido assim muito antes, até por uma entrevista que eu vi hoje da Elizabeth Olsen, que ela falou que ela nem lembra mais que ela dublou, né, de tanto tempo que faz que ela fez a série, né, e por outro motivo que eu senti falta, o núcleo do Demolidor, velho. Não tem nada, né, cara? Não tem nada. Nem o Justiceiro, nada. Daria pra ter uma coisa interessante, como tem nos quadrinhos, né, que o Rei do Crime mantém a Vanessa zumbificada, né, dentro do quarto dele. Eles poderiam fazer alguma coisa assim. Pô, o Demolidor seria uma adição foda nessa série se ele não tivesse zumbificado, claro. Realmente, isso foi feito antes e talvez se perdeu no meio do caminho. A probabilidade dessa série já ter sido terminada antes deles terem imaginado que iam adquirir uma nova temporada de Demolidor é muito grande, né, mano? Porque sim. A gente tem que lembrar que Demolidor, Justiceiro, Rei do Crime, são todos personagens oriundos ainda das séries da Netflix. O primeiro que foi canonizado foi o Rei do Crime, na série do Gavião Arqueiro. Aí o Demolidor aparece em Homem-Aranha e aí sim, eles começam a integrar o MCU. Eu acredito que essa série ela já estava em desenvolvimento antes deles pensarem nisso. Era pro Blade ter aparecido lá na série, lá depois dos Eternos. Ele aparece no pós-crédito dos Eternos, né? Inclusive, tem uma citação dos Eternos aqui, que é a única, né? Que é aquela parte lá onde tem os dois grandes se degladiando, que é o Icaris e a Capitã Marvel zumbificada, saindo na porrada geral, e eu achei isso legal, cara. A morte da Kate Bishop é nessa cena, né? Nesse momento ali dessa briga, né? O que eu não gostei muito dessa cena, eu achei foda a briga. No princípio eu achei que era o Thor. O que eu não gostei muito, tava muito difícil de entender quem era quem, velho. Depois de um momento que deu pra entender, é o Icaris. A Capitã Marvel até deu pra entender porque deu pra ver ela mais vezes, né? A briga deles dois ali é uma coisa que acontece assim muito, muito rápido também, que não volta mais. É uma coisa muito grande que, sei lá, acho que poderia ter sido retomado em algum outro momento. A cena da explosão da manopla do infinito lá com o Thanos zumbificado, que eu já até comentei, ele cria uma aura em volta da Terra e aquilo quase não é abordado, assim, não é falado, né? Essa série eu acho que ela foi desenvolvida ali durante os acontecimentos do Ultimato, muito provavelmente, né? Até porque o episódio do What If, ele é calcado no dia que o Thanos chega na Terra. Eles acho que acabaram condensando todos os acontecimentos próximos, assim, e muito, muito rápido, assim, tipo, se você for pegar de fato, a Kamala, ela era uma criança naquele momento, ela não teria aquela idade que ela tem ali, né, acho que ela seria mais jovem. Acho que uns 3 anos mais jovem também, não acho que é tão destoante assim. Algumas coisas eu achei umas boas sacadas, sabe? Por exemplo, o grande gimmick da história é o fato das 3, no começo da série, terem achado um dispositivo que elas não sabem exatamente pro que é, né, dentro de um Quinjet, e aí a ideia é levar em alguma base da SHIELD, alguma coisa remanescente do mundo antigo, que eles consigam descobrir para que aquilo serve. E eventualmente elas conseguem identificar que aquilo entraria em contato com a Tropa Nova, né? Então a série inteira elas tentando levar aquilo em algum lugar para tentar pedir ajuda pro espaço, né? Que para quem não conhece, a Tropa Nova funciona meio que como a tropa dos Lanternas Verdes da Marvel, né? Tipo, é uma tropa espacial que meio que cuida dessas questões de policiamento aí. Até onde a gente sabe não tem violência policial igual a nossa. Até a gente sabe, né? Mais ou menos, na série tem violência policial, né? A gente descobre que tipo, a Tropa Nova virou uma tropa anti-imigração, que não deixa sair da Terra. Sim. E é engraçado, porque fala muito com o momento atual, né? Total, cara. Total. Cara, achei isso legal. Assim. E ter a Kamala na frente ainda, né? Então tem muito esse subtexto ali. Talvez isso tenha sido acrescentado mais pro momento atual, assim. Os Skrulls aparecem, apesar deles não terem tanta importância, eles realmente aproveitam muitas coisas que aconteceram nesses últimos tempos aqui pra gente, né? Quando eles apareceram ali, me lembrou muito Mad Max. Total, cara. A parte do Shang-Chi é muito Mad Max.
Muito, porra, muito Eles andam Mad no Max. deserto, assim, sabe? Sim, Meio cara. Borderland também. Eu achei legal a brincadeira que eles fazem com terror e tal, né? Como eu falei na abertura lá, eu achei que a Marvel não faria algo desse tipo, seria uma coisa muito PG-13, assim, mas eles foram full zumbi, inclusive a abertura onde o letreiro vem escrito Marvel Zombie, ele vai crescendo pra gente, assim, com uma música e um som, assim, super assustador. Eu achei aquilo, cara, incrível, eu achei foda demais aquilo. E Tem uma vibe muito George Romero, né, cara? É, velho. A gente que tá acostumado a assistir filme de zumbi, tem muito essa cara de filme de filme clássico, assim. Eu gostei bastante desse primeiro impacto que a série dá logo no começo, porque ela faz a abertura dela já meio do estilo Marvel Animation lá, com o clássico que aparece já da Marvel, do que era do Marvel Studios, agora é Marvel Animation, mas é meio zumbificado, e depois já vem logo na cara esse letreiro. Foi a primeira coisa que eu falei pra cá, eu falei, cara, que foda, velho, já me pegou já, velho. Cara, a gente conversando agora, me ocorreu uma coisa que eu não tinha pensado no decorrer da série, que a Tropa Nova tá inteira, tá íntegra ainda, não faz sentido, velho, porque lá no Vingadores Ultimato, aliás, no Vingadores Guerra Infinita, eles falam que o Thanos, pra pegar a Joia do Poder, ele arrasou Zendar, que é o tipo o planeta da Tropa Nova. Uhum. Então, se o Thanos tá com a manopla do infinito, não faz sentido a Tropa Nova tá inteira. Eles fazem várias costuras ali que realmente não fazem tanto sentido assim. Se for lembrar, lá no universo Marvel o regular, a Terra tem uma defasagem de 5 anos, né? Sim. Então, todos os acontecimentos acontecem 5 anos depois. A Kamala, ela seria 5 anos mais jovem, o Shang-Chi seria 5 anos mais jovem. Foi uma liberdade poética, e isso não me atrapalha em nada de assistir a série. Para poder juntar todo mundo, inclusive a questão das viúvas, né, terem se unido novamente, eles meio que deram uma condensada em tudo, assim. Quando o Thanos chegou na Terra, a Viúva Negra estava viva ainda, não estava? Tava viva. Não, ela morre no Ultimato quando eles vão atrás da Joia da Alma, então. Cara. Mas eu acho, assim, aquela cena lá que o Homem-Aranha enfrenta o Thanos em Wakanda, que o Thor aparece e tal, aquilo é um flashback, né? E não fala exatamente quanto tempo. Não fala quanto tempo exatamente se passou de lá até o ponto que eles encontram a Kamala Khan e o Shang-Chi. Pode ter passado 5 anos, né? Mas eu acho que não sei. Isso fica muito vago. Tem um momento que eles falam que passa 5 anos. Eu acho que a viúva, ela morreu com os Vingadores originais, ela foi zumbificada. Quando tá todo mundo zumbificado lá, é porque o Hulk chega na Terra e já tá todo mundo zumbificado. Já. Cara, eu acho que, no geral, se eu não me engano, todos os Vingadores originais, a maioria dos personagens principais, eles tinham sido zumbificados. Existe um porquê do Homem-Aranha não ter sido zumbificado aqui, né? Porque nos quadrinhos, ele faz parte dos heróis que sobrevivem, que foram zumbificados, né? Que é o Homem-Aranha, Wolverine e tal. Mas de uns anos pra cá, você pode reparar que as artes oficiais da Marvel, que reproduzem a capa do Zumbis Marvel, o Homem-Aranha não tá mais. Ele não pode mais aparecer como zumbi. Né? Tanto que aquela história, né, do Zumbis Marvel original, que surgiu lá em 2007, se eu não me engano, ela teve um encerramento. O Homem-Aranha zumbi, ele sai como herói, ele consegue fechar tudo aquilo bonitinho, né? E aí teve um Zumbis Marvel Rebirth depois, que o Homem-Aranha não tá zumbificado, ele faz parte da resistência, e aqui é a mesma coisa. Isso tem um porquê, né? Porque dentre todas as propriedades intelectuais que a Disney adquiriu quando comprou a Marvel lá em 2012, ela é muito protecionista com o Homem-Aranha. Provavelmente porque ele é um personagem que tem mais apelo com criança. Então ele não pode aparecer zumbi, ele não pode aparecer matando ninguém, sabe? E eles mudaram justamente esse aspecto no personagem aqui, tanto que ele não aparece morrendo, né? Se insinua que o gigante vai comer ele. Me lembrou muito Attack on Titan, inclusive. Essa cena. Mesmo, né? É verdade. Essa questão de como eles controlam aquela explosão que tem da manopla, né? Que o Hulk acaba absorvendo todo o poder da manopla do infinito pra ele. Eu, sinceramente, não gostei. Eu achei paia. Eu achei paia pra caralho. E eu senti falta de outra personagem também, a Mulher Hulk. Mulher Hulk também não apareceu. Seria interessante vê-la também. Talvez numa segunda temporada a gente veja esses remanescentes que não vimos, né? O Demolidor, até o Rei do Crime, né? Eu gostaria de ver o Justiceiro metralhando zumbi pra caralho, que ia ser interessante também. Sim. Mas voltando ao Hulk, eu achei muito, muito ruim aquilo, cara. Aquilo me pareceu muito preguiçoso, tá ligado? Eu acho que foi justamente uma homenagem a um outro episódio de What If que acontece isso, né? Que o Hulk, ele vira meio que um catalisador de destruição em massa, daí eles fazem uns mechas gigantes pra lutar com o Hulk. É verdade, que ele vira tipo um Godzilla, né? Isso, daí que é onde tem os Vingadores, eles têm os robôs gigantes, Megazords deles e tal. Sim. Eu acho que pode ter uma relação com isso.
Eu achei assim, ok, sabe? Só acho muito paia, tá ligado? Eles saberem que tem o Icaris lá lutando com a Capitã Marvel e ninguém tentar recrutar esse cara. Que é tipo um Superman, sabe? Mas o Icaris tá zumbificado ou não? Eu acho que não, eu acho que a Capitã Marvel tá. Agora, um arco que eu achei muito foda foi o do Thor, velho. O Thor não deixaram o personagem zoado nem nada. Tipo, ele é um personagem duro que sobreviveu à Batalha de Wakanda lá, que a gente acha que ele não vai sobreviver, porque a chegada dele na Terra é igual a chegada dele no Ultimato, junto com o Rocket e junto com o Groot. Que inclusive o Thanos usa um Kamehameha praticamente. Oblitera, né, o Groot e o Rocket Raccoon. E eu achei que o Thor tinha morrido, mas o Thor ele fica na metade do corpo, queimado, e ele passa por um outro processo ali de luto, muito parecido com o que acontece no Ultimato. Tem o processo de luto dele lá, claro que de uma forma diferente. Aqui eu achei de uma forma muito, muito foda, que é um cara que não fala, que vive num lugar que é uma mentira. Cara, aquilo foi espetacular. Eu não sei se você gostou daquilo. Não, eu gostei. Achei muito foda ele viver num local junto com a Valkyria. E aquele lugar ser totalmente controlado pela Feiticeira Escarlate, com o grande poder que ela tem, né? Cara, pra mim, assim, não foi uma surpresa. Nossa, caraca, não esperava, assim, mas eu fiquei, tipo, satisfeito de ver aquilo, sabe? Tipo, cara, o poder dela sendo usado de forma correta, assim. Sim. E uma coisa que eu gostei bastante é o fato deles não poderem entrar, a menos que tivesse uma divindade junto com eles. E aí eles botam um Khonshu pra interagir com a Valkyria, cara. E é uma coisa que eu quero ver no cinema, mano. Porque realmente, o Cavaleiro da Lua, ele é o avatar de um deus. Então, achei legal ter essa interação de um deus egípcio com os deuses nórdicos, mas na minha visão, aquilo não era uma mentira. Tanto que eles falam que a rainha de Sokovia, ela tinha chegado um dia anterior. E aí, tipo, é ela que começa a contaminar a galera lá, que ela faz um feitiço pros vikings acharem que eles estão comendo comida, mas na verdade eles estão comendo partes de outros zumbis pra zumbificar todo mundo. E é nessa que o meu querido Guardião Vermelho, que é o Capitão América comunista, eu gosto muito dele, é um dos meus personagens favoritos, ele acaba sendo zumbificado, que eu fiquei muito triste, queria que ele tivesse um desenvolvimento mais longevo, mas um pouco antes disso, eles estão justamente naquele bunker, né, que é uma prisão, aonde os heróis eles ficam presos pós-guerra civil. É a balsa. Que tá sendo controlado pelo Barão Zemo. E no começo, o Barão Zemo, tipo, putz, eu achei meio merda, assim, ele ter integrado o grupo, porque o cara, assim, no filme ele não é, né? Ele é um ex-soldado de Sokovia, mas nos quadrinhos ele é um nazista, cara. Ele é nazista, né, velho? Tá me incomodando um pouco, sabe? Sim. E o lacaio dele, muita gente não percebeu, mas é o John Walker que tá junto com ele. Então, eu só entendi depois que alguém fala o nome. O Zemo, eu acho que demorou um pouco demais pra morrer, cara. Eu acho que verdade, ele é um personagem que tava me incomodando um pouco ali. Que bom que ele foi devorado por zumbis. Da forma que arrancaram o coração dele, né? Uma cena anterior a essa, que é a cena onde até tem o que você comentou, que eles estão na balsa, ali a Marvel realmente não segurou, cara. Ele matou geral, cara. E tinha uma galera, uns personagens ali que eu não conhecia. Passaram a faca em geral, velho. E, porra, foi muito violento. E a cena do Namor zumbificado lutando contra todo mundo e a Kamala segurando ele também foi bem tensa, velho. Foi uma que eu fui, assim, aos pouquinhos, eu tava assistindo, almoçando, eu fui aos pouquinhos ficando mais em pé, assim, na cadeira e... Caraca, mano, como é que vai acabar isso? Eu sinto falta disso nos filmes, velho. Caraca, eles vão morrer ou vai acontecer alguma coisa. Reviveu esse sentimento que tá faltando no MCU atualmente. Pra escapar da balsa que a Viúva Negra se sacrifica, né? O que eu achei uma pena. Porque eu tava shippando ela com o Shang-Chi. Eu gostei da interação deles. Sim, cara. É verdade, cara. Também legal eles terem inserido o Namor e mostrado a potência desses personagens, né? Que a gente viu até então que personagens como o Namor, Feiticeiro Escarlate, o Thor, Doutor Estranho, os personagens são mais poderosos assim. A gente não viu eles com potencial pleno em tela. Então o Zumbis Marvel meio que brincou com isso. Tipo, o Icaris batendo de frente com a Capitã Marvel foi muito legal. O Namor, ele tem poder suficiente pra invadir a balsa, sabe? Destruir tudo, dar um pau em geral. Isso foi muito legal, sabe? Então a gente já começa a ter um vislumbre do potencial destrutivo que esses personagens podem ter no Doomsday, por exemplo, que tá chegando ano que vem. E eu acho que eles fizeram muito bem aqui. Até o Thanos com a manopla, que a gente viu muitas vezes ele se segurando, cara, ali ele dá um Kamehameha, mano, e oblitera. Ele poderia ter feito aquilo com Homem-Aranha, poderia ter feito aquilo com qualquer um que tivesse na frente dele nos filmes, ele acabou não fazendo. O próprio Peter fala, né, será que ele vai ter... será que o Thanos
vai saber controlar a manopla, cara, ele sabe controlar e ele vai aprendendo, né, cara? É legal ali que a gente vai vendo é um pequeno trecho, né, um pequeno flashback que a gente vai vendo que os zumbis, eles aprendem, eles conseguem evoluir mentalmente, inclusive o Gavião Arqueiro continua sendo um arqueiro. Achei bastante interessante isso, né? Apesar da gente ver isso só em quem é um super ser ou então em quem é um herói, né? Os humanos normais, assim, são só bucha de canhão mesmo. Isso é uma coisa que eu senti muita diferença em relação à versão MCU dos zumbis Marvel em comparação aos quadrinhos, porque nos quadrinhos os zumbis, eles falam, eles são pessoas normais, assim, até quando a fome bate. Eles só se tornam irracionais quando eles estão com muita fome. Depois que eles se alimentam, aí a consciência volta. Tanto que tem essa brincadeira do Peter Parker, né, do Homem-Aranha, que enquanto ele tá zumbi, ele fica irracional. Depois que ele come, ele começa, eu matei a Mary Jane, eu matei a Tia May, sabe? Ele fica desesperado. Sim. Por todas as atrocidades que ele cometeu como zumbi. E eu acho que isso mudou muito a interação, né? Porque assim, enquanto nos quadrinhos os personagens principais são os zumbis, efetivamente, a gente acompanha a jornada deles pra matar a fome deles, até tipo, aparece o Galactus, o Surfista Prateado, eles se alimentam dessas criaturas cósmicas, sabe? No caso da série, a gente acompanha a trajetória dos sobreviventes querendo dar um jeito de reverter aquela situação, ou de sobreviver. A única que a gente vê de fato pensando e tem entre os zumbis é a Feiticeira Escarlate, que ela é a grande vilã dessa história. E aqui ela tá impecável, cara. Eu acho que depois que eles começaram a apresentar ela no Multiverso da Loucura, com esse aspecto assim, mais Sam Raimi mesmo, sabe? Tipo, meio Samara, meio Arraste-me para o Inferno, sabe? Eu acho que combinou muito com a personagem e eles acabaram colocando essa estética, esse design aqui na série também. Porra, você foi perfeito, velho. Foi realmente muito aproveitado, velho. E ela funciona muito bem, porque ela é uma personagem que você não sabe exatamente qual o propósito dela, sabe? Tipo, a ideia, né, que ela tá querendo convencer a Kamala a se juntar a ela porque ela quer dar um reboot no planeta. Ela quer usar os poderes dela, somados com o do Hulk, pra dar um reboot no planeta. E a Kamala, no começo, ela tá relutante, porque ela não acredita que a rainha dos zumbis, né, a grande bruxa que tá controlando todas as hordas, vai querer abrir mão de todo o reinado dela pra realmente restaurar as coisas do jeito que era antes, né? Cara, é que realmente ela tinha razão e ela fez isso, né? Ela cumpriu aquilo que ela queria. Toda a jornada, tipo, teria sido muito mais fácil se a Kamala tivesse ouvido a Wanda e realmente tivesse ajudado ela com o Hulk, velho. Porque ela, em teoria, restaurou tudo, né? Mas depois a gente vê que tem um cliffhanger, que a Kamala tá vendo através de um véu, a gente não sabe se é uma ilusão, a gente não sabe se é uma visão de uma realidade paralela. Isso não ficou claro no final, mas no frigir dos ovos, realmente a Feiticeira Escarlate, ela foi a grande heroína da história, né, cara? Foi. Achei esse final muito inteligente, cara, porque é um final que eu não tava esperando. Eu falei assim, mano, eu já assisti muito filme de zumbi, cara, tem que ter um final ruim, não dá pra ter um final bom. Mano, morreu todo mundo, velho. Mesmo que ela conseguisse a cura, não tem a cura, pelo menos, né, aparentemente a gente não vê a cura, tem que ter um final ruim. E aí a gente vê, né, conforme você falou, ela vai pra essa outra realidade, né, que a Wanda cria, e ela tem esses glitches da galera morta, assim, que agora vai dar pra explorar coisas novas e tal. O que me pegou muito foi por que a Kamala? O que ela tem de tão especial? Porque parece que ela tem algo especial. Eu acho que tem alguma coisa a ver com mutante, cara. Porque a Feiticeira Escarlate e a Kamala Khan são mutantes nos quadrinhos. Verdade, entendeu? Cara, é verdade. Tinha esquecido desse detalhe. Eu acho que pode ser uma excelente oportunidade pra eles pegarem esse aspecto, que ambas são mutantes numa realidade paralela, pra daí talvez introduzir os X-Men, agora que o grande público já tá familiarizado com eles dentro do MCU, depois de X-Men 97, né? Eu acredito que Zumbis Marvel foi planejado pra sair antes de X-Men 97, acabou saindo depois. Tanto que se você olhar a qualidade das animações, X-Men 97 é muito melhor acabado. Ele trabalha melhor o cel shading em comparação a Zumbis Marvel, então a impressão que eu tenho é que Zumbis Marvel realmente é uma série deslocada, é um protótipo do que foi X-Men 97, então eu acho que agora eles maturaram bem esses personagens pra começar a introduzir os mutantes e brincar com eles também nesse playground aí de Zumbis Marvel, acho que funcionaria legal. Sim, e eu acho que dá pra levar bastante, até trazer aquela questão do Quarteto Fantástico estar em outro universo, trazer isso pra cá também, igual nos quadrinhos, né? Uma coisa que eu paro muito pra pensar é que deve ter tido um motivo muito forte pra Zumbis Marvel sair agora. Eu acho que muitas das coisas que foram estabelecidas nessa série, que foram estabelecidas até então, Vingadores Doomsday vai mudar completamente. Então a Marvel ela tem noção que se eles lançarem essa série
depois de Doomsday, provavelmente ela não vai fazer sentido em muitos aspectos, né? Então, mesmo sem o Blade, eles acabaram pegando e lançando ela de qualquer jeito, sabe? Pra dar continuidade e realmente fazer a Marvel andar. Não dá pra ficar travando todo o universo por causa dessa animação, né? São essas questões de mudanças no decorrer dos bastidores que acabou afetando muito os zumbis Marvel, né, cara? Talvez o Kang teria uma participação nessa animação se não tivesse dado todo aquele BO também com o Jonathan Major. Foi muito bom aqui, velho. Adorei, e cara. Aqui no nosso podcast, para quem é novo, quem tá chegando aqui agora, a gente dá notas para as coisas que a gente tá falando aqui, seja filme, seja quadrinho, seja o que for, a gente sempre dá uma nota. E é uma nota de 0 a 5. Eu vou começar com você, Marcelo. Qual a sua nota para Zumbis Marvel? Gostei da série, eu acho que Zumbis Marvel é melhor que o What If, no geral, sabe, melhor que as 3 temporadas, achei bem mais competente. Achei que tá mais ou menos no mesmo nível de Eyes of Wakanda, apesar de achar a animação de Eyes of Wakanda mais bonita, mas eu acho que tá abaixo de X-Men 97. Eu vou dar uma nota 3 de 5, eu acho que... Tá bom. Passa de ano, sabe, é uma boa série, apostaria numa segunda temporada, quero ver os mutantes sendo inseridos nesse universo, e também quero que as respostas das perguntas que esse último episódio deixou sejam respondidas eventualmente. E eu acho, inclusive, que essa série, ela é melhor que os quadrinhos. Eu acho que ela se leva um pouco mais a sério. Eu gosto dos quadrinhos, mas assim, lá, se você curtiu a animação, os quadrinhos é galhofa total, cara. Total, não dá pra levar a sério. Mesmo sendo escrito pelo Robert Kirkman, que é o cara que inventou The Walking Dead, sabe? Ele não usa essa mesma estética, a série não é sobre drama, é uma grande comédia pastelona, parece muito mais Shaun of the Dead ou Zumbilândia do que The Walking Dead de fato. Parece mesmo, cara. E a ideia original de The Walking Dead foi usada no Zumbis Marvel, né? Porque o Walking Dead seria uma parada, assim, diz o Robert Kirkman que seria uma coisa vinda do espaço, né? E aqui no Zumbis Marvel, no quadrinho, né? É uma coisa que vem do espaço, né? Sim, no caso dos quadrinhos é o Sentinela, né? Que inclusive podia ter sido introduzido aqui, né? Que agora ele apareceu no MCU. É verdade. Vou dar uma nota 3,5, porque eu gostei bastante. A animação, pra mim, ela é bem fluida, apesar das vezes os personagens parecerem uns bonequinhos que ficam pulando de um lado pro outro muito rápido. Mas ok, é uma animação. Foi muito interessante, apesar de ter essas coisinhas que me incomodam, tipo um Super Hulk, me incomodou um pouco, mas a série me ganhou no primeiro minuto ali, com o letreiro aparecendo. Sinceramente, quando eu dei play, eu tava esperando, assim, uma coisa qualquer. E foi entregue uma coisa de qualidade, cara. Não vejo há bastante tempo, assim, na Marvel. E a nossa média aqui deu 3,25. Porra, tá boníssimo o tamanho. E, Marcel, abertura para você fazer novamente seu jabá, porque eu sei que tem uma galerinha que ouve o podcast e pula lá no começo, porque a gente deixa sempre separado em capítulos aqui, e eu sei que tem uma galera que vai direto pro episódio, não quer saber de abertura, não quer saber de porra nenhuma, mas aqui no final a galera tem que saber quem é o convidado. Por favor, Marcel. Eu queria dar um motivo pra essa galera ficar até aqui, que eu vou dar uma recomendação. O pessoal que tá aqui provavelmente gosta muito de terror. A minha franquia de terror favorita é Evil Dead. E existe um crossover nos quadrinhos de Army of Darkness com Zumbis Marvel, que vale muito a pena ver o Ash interagindo com esse povo aí. Inclusive, legal. A gente descobre que existe um Ash vivendo no universo Marvel dos zumbis. Então, se vocês curtem Evil Dead e também curtem zumbis, Marvel, super-heróis e tal, vale muito a pena. Ainda mais porque o Bruce Campbell apareceu em alguns filmes da Marvel, né? Apareceu na trilogia do Homem-Aranha original. É mesmo, é verdade. Ele aparece no Multiverso da Loucura. Então, tem tudo a ver. Evil Dead Marvel tem tudo a ver. É dessas loucuras que a gente gosta, né? Meu jabá, novamente, né? Falando sobre o meu Instagram, que é o @marcel.kosugi, que eu falo sobre quadrinhos, séries, filmes, jogos, tudo aquilo que tem a ver com super-heróis, com mangás, com cultura japonesa, vocês podem encontrar por lá. E eu também tenho o meu podcast, o @formatinho.podcast, que a gente também fala sobre quadrinhos, sobre séries e tudo aquilo que tange a nona arte. Então, se vocês gostam aí desse universo maravilhoso de super-heróis, de animes e coisas e tal, é só me seguir, que a gente sempre tenta dar um viés historiográfico, falar algum aspecto histórico, social, político ou filosófico dentro dessas obras que a gente gosta tanto. Por exemplo, a gente não consegue separar política de quadrinhos, não é o nosso caso. Não consegue, não adianta. Nem de quadrinho, nem de filme, nem de série, nem de nada. Ainda mais de terror. Terror é político pra caralho, pra quem não sabe. Então, se vocês gostam desse conteúdo, serão muito bem-vindos por lá. Que maravilha, cara. Muito obrigado pela sua presença. É isso, muito obrigado a você que esteve até aqui, você que assistiu a gente no YouTube e você que fez seu download. Muito obrigado. Até a semana que vem.